Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Giovanni Landim e bem-vindos ao 5º episódio do Lorencast, nosso queridinho. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial para vocês, a Maiane Gabriele. Ela é UX Designer? UX, Product, qualquer coisa. Hoje em dia tá tudo misturado, né? Certo. E eu tava no Medium e eu achei uma coisa sensacional, fenomenal. Eu tava lá e me deparei com um artigo chamado "Se sistema de imposto de renda fosse pensado nas pessoas". Eu confesso que eu fiquei assim, nossa, como assim? Deixa eu olhar isso aqui. E aí eu olhei e, gente, um case de UX esplêndido, sensacional. Então, vamos dar o espaço aí para nossa convidada se apresentar. Fala, Maiane, quem que é você, com o que você trabalha, se apresenta pro nosso pessoal aí que tá ouvindo. Tá certo. Oi, gente, tudo bom? Então, eu sou a Maiane, eu sou UI UX Designer, já atuo na área de design há pouco mais de 10 anos. E eu tenho uma experiência bem diversa na área, na verdade. Eu passei por editora, passei por agência, passei por startup, e hoje em dia eu tô autônoma. E, entre outros, eu foco bastante nessa questão de projetos pessoais, sabe? Eu gosto de dividir bastante hoje minha carreira, então eu faço freela, faço projeto pessoal, criação de conteúdo, e gosto de estar atuando sempre com bastante coisa aí. Interessante, eu vi lá que você tem uma página lá com vários links, né? De vários canais. Produz bastante conteúdo mesmo na internet. Eu dei uma olhada lá, muito bacana. Costumo dizer que se você tropeçar na internet, você cai em mim. É quase isso. Tem GitHub, tem tudo lá, né? Tem tudo. Explica pro pessoal, que projeto é esse? E se o sistema do imposto de renda fosse pensado nas pessoas? De onde surgiu isso? Como que foi pra você? Dá uma geral pro pessoal aí que não conhece. Obviamente, depois eu vou deixar os links, né, na descrição, mas dá um geral pro pessoal sobre o que é o projeto. Bom, esse foi um projeto que vocês já devem imaginar como surgiu, né? Aquela coisa, fui declarar imposto de renda, e daí bateu aquela dificuldade. E daí eu comecei a pensar, poxa, em geral eu sou uma pessoa até avançada, eu diria, com tecnologia, assim, tipo, eu sou aquela pessoa que se pega pra usar, sei lá, o Photoshop, eu vou até o fundo lá, eu vou ler o manual do Photoshop, eu sou essa pessoa. Então, em geral, eu não tenho muita dificuldade. Mas com o sistema de imposto de renda, não existe um manual direito, você não sabe nem por onde começar, você não sabe nem se você tem que declarar, se você não tem que declarar, né? E foi vendo essas dificuldades que eu falei, poxa, será que não dá pra melhorar esse sistema, né? E um ponto que sempre me intrigou muito é a questão de que tem gente que paga outra pessoa pra pessoa dizer pra ela quanto que ela tem que pagar pro governo. E tudo isso porque o sistema é ruim. E a pessoa não sabe nem como declarar, não sabe se tem, se precisa, como faz, e tantas outras dúvidas, né? Então foi nessa pegada que eu falei, poxa, vou tentar aqui fazer alguma coisa, enfim, porque principalmente público geral, a gente como designer, a gente tem essa tendência de questionar a interface, de questionar produtos. Mas eu acho que o público geral muitas vezes não questiona por não saber como poderia ser, que nem imagina que poderia ser melhor, ainda mais se é um sistema de governo, né? A gente já tá tão acostumado com sistemas de governo que são, sei lá, de anos 1900. Sim, de verdade. Hoje, por exemplo, hoje não, ontem eu tava assistindo, né, uma palestra e a gente caiu no ponto, né, sobre os sistemas governamentais e tal, como eles são confusos, né, a linguagem, tipo, às vezes quando vem uma carta, sei lá, da justiça ou de algum lugar, vem numa linguagem, por exemplo, que a gente, uma pessoa mais leiga, não vai entender, né? Não é pra entender, né? Não é pra entender, exatamente. E isso faz com que a gente se sinta um pouco alheio, né? E como que se deu, assim, projeto, assim, em si? Qual foram os primeiros passos que você tomou para poder seguir com essa construção desse case? Para começar, eu comecei bem de levezinho, sabe? Conversando ali com os amigos, família ali, só para entender um pouquinho mais se eles também tinham essa dor. Em geral, a gente já sabe que tem, porque as reclamações do imposto de renda a gente não precisa ir atrás para achar, elas chegam até a gente. Sempre tem algum amigo teu lá que vai falar, não sei declarar, não sei nem como começar, não consigo declarar. Então é algo que quase que chega na gente, né? Eu já tinha essa noção. E a partir, dessas conversas, eu comecei realmente a esboçar
primeiro, eu gosto sempre de, quando eu começo meus projetos, né, de mapear pelo menos uma série de passos que eu vou adotar. Então, nesse caso, eu costumo usar a metodologia do Design Thinking ali, adaptado, claro, para o meu uso. Não gosto muito de ter, tipo, vou sempre criar persona, vou sempre fazer desk research. Eu sempre, primeira coisa que eu faço é tentar dar uma mapeada no projeto, no que eu quero atingir, enfim, objetivos. Comecei a pensar qual era o problema que eu iria atacar, né? Porque o problema é muito amplo, então é difícil você falar só de um problema específico. Então eu queria já ter uma suposição de problema mais ampla para poder explorar ela e fazer pesquisas, enfim, ir mais a fundo, né? Então esse foi o começo ali. E quando você obteve esses dados, você teve uma etapa de validação deles? Como foi? A questão dos dados é um sistema público, né, nacional. Hoje em dia, grande parte dos brasileiros, infelizmente cada vez mais, porque há anos a tabela do imposto de renda ela não é reajustada de acordo com a inflação, né? Então, se a pessoa recebe uns 2.000 e pouquinho, 3.000, ela já tem que declarar o imposto de renda. Então, hoje, muita gente precisa declarar. E com isso, tem muita coisa na internet. Tem desde matéria de website falando sobre defasagens, problemas. Tem uns 5 bilhões de vídeos no YouTube ensinando a declarar. E tanto declarar, desde o início, ou coisas... como é que você faz para declarar, sei lá, se você recebe dinheiro do YouTube através, sabe? Porque cada coisa muito específica é um jeito diferente de declarar, e daí tem, às vezes, vídeos super específicos, vídeos super amplos. A grande maioria da pesquisa que eu fiz principalmente mais quantitativa, essa desk research, que a gente chama, né? Essa pesquisa de campo, praticamente, eu peguei, não tudo, né? Tudo é impossível a gente pegar tudo que a gente acha sobre imposto de renda, porque seria um negócio absurdo. Mas eu fui muito atrás de fontes como, por exemplo, a avaliação em Play Store, em locais que tem avaliação dos usuários, para saber mais especificamente sobre o sistema. Também busquei muito comentário, sabe? Tem muito comentário nos vídeos do YouTube, você acha muita coisa. E aí você consegue entender as dores específicas dos usuários só por aqueles comentários ali. Tem a questão de também comentários, às vezes até em sites de notícias. Tem muito comentário que a galera deixa. Tá? Então eu fui muito atrás desses comentários para achar essas dores mais específicas e sempre conversando com pessoas, tentando entender um pouquinho mais, assim por diante, para começar a ter essa visão mais ampla, né, do tamanho da treta. Garanto que foi uma grande de uma treta, né? Foi mesmo. Sabe, uma coisa que eu tava lendo no projeto, no vídeo que eu vi da apresentação do projeto, né, que ficou, dar os parabéns aqui, ficou incrível. Obrigada. Mas uma coisa que você falou que me chama muita atenção é que o sistema hoje ele não entrega valor, né? Essa questão Sim. do valor. Você podia comentar um pouco isso com a gente? Essa questão do valor é algo bem complexo, né? O que eu até comecei a usar uma historinha para ilustrar isso, porque eu acho que a gente consegue deixar essa realidade mais palpável, né? Acho que eu vou até contar ela aqui, porque a gente consegue daí falar melhor sobre o valor na hora que a gente tem uma historinha para ilustrar. Imagina você lá, bonitinho e tal, você precisa comprar pão. Simples assim. Você vai comprar pão e assim, você tem que primeiro escolher uma padaria. Imagina que todas as padarias, sei lá, da sua cidade, do seu país, seu bairro, tivesse fechado, se tivesse uma padaria que você pudesse ir. O que você faz? Você precisa comprar pão, você vai nessa padaria, você tá com fome, você precisa comer, enfim, não importa o motivo. Você tem que ir, você vai nessa padaria, porque é a única padaria que tem na região. Você vai lá e começa a treta a partir do momento que você entra na padaria. Imagina assim, você precisa comprar o teu pão e não tem lá, tipo, como nas padarias normais. O pão francês, o pão de leite. Não, tem um catálogo enorme com todo tipo de pão. Vamos adicionar um detalhe a mais para ficar mais complexo. Você, sei lá, você é intolerante à lactose, você precisa de um pão específico ali. E tem um catálogo enorme, não tem ninguém ali, não tem nenhum. Os atendentes não foram nesse dia para padaria, sabe? Então você vai ter que ler para cada pão, para tentar escolher qual que é o pão que você precisa. Você vai ter que ler o rótulo, vai ter que pesquisar em outros lugares. Você vai ter que dar teu jeito de conseguir achar aquele pão. E beleza, vamos pensar que daí no cenário, após algum tempo ali, você conseguiu achar aquele pão. Você pegou o seu pão e você vai lá pagar. E aí começa uma outra treta. Na hora que você vai pagar, o que o caixa vai dizer? Não, beleza, esse aqui é teu pão. Agora você me diz, você calcula aí qual que é o preço do pão.
calcula aí quanto que tá custando esse pão aí. Você já vai achar estranho, né? Poxa, como é que eu vou calcular? E o caixa vai dizer, não, aqui é assim, ou você calcula ou você sai sem o pão. E assim, tem um detalhe, se você errar o cálculo, a gente vai cobrar uma multa e pode ser alta, porque a gente sabe quanto custa o pão, mas você tem que calcular e tem que calcular certo. E o que você faz nessa hora, né? Você pode simplesmente sair da padaria. Só que agora, imagina, substitui a padaria pelo sistema do imposto de renda. Os pães, é tudo isso que você precisa declarar. Você tem que aprender como declarar, como que você declara, você tem que descobrir em fontes externas. Tem tanto pão lá dentro daquele sistema que é difícil você achar o pão que você precisa, né? E daí isso fica mais complexo, porque você tem que declarar, você tem que acertar o cálculo, você não tem um outro sistema para escolher, então por isso que só tem uma padaria na história, porque a padaria, tipo, você não tem como fugir daquele imposto de renda. Ou você vai lá, ou ele vai taxar de alguma forma, como se a padaria fosse na tua casa, né? E a questão, e quando a gente traz isso para entrega de valor, é bem simples agora a comparação. Se você fosse na padaria, comprasse o pão, o que você esperaria sair ali da padaria? Esperaria, sei lá, nem compraria, porque eu não sei, né? Mas imagina, se tivesse comprado, você sairia com o seu pão? Ah, sairia com medo, porque a pessoa, né, não sabe quanto que custa, não sabe se ele faz o cálculo errado, né? Não, e mesmo, tipo, mesmo que no cenário ideal, você comprou o pão, você vai sair com o teu pão na mão, correto? É o que a gente faz, a gente compra o nosso pão, a gente sai com o nosso pão na mão. Agora, no imposto de renda, o que seria o pão? A gente paga, beleza, a gente foi lá, a gente fez milagre, a gente descobriu quanto que a gente tinha que pagar, ou tinha que receber também, enfim. Mas de qualquer jeito, mesmo que a gente receba, é porque a gente já pagou em algum momento, em algum outro lugar a gente pagou aquele imposto. Então, em algum momento a gente pagou o imposto, beleza? Se a gente paga, a gente esperaria pelo menos um pão, no nosso caso da padaria. No caso do imposto de renda, o pão seria justamente esse retorno sobre o imposto que foi pago. Então, eu acho que nesse sentido de não entregar valor, é que esse sistema ele teria que ter um compromisso muito mais forte, sabe? De mostrar o que está sendo feito com o imposto, com o que a gente está pagando. Porque hoje é um sistema, a gente paga e a gente não faz ideia para onde vai o nosso dinheiro. A gente até supõe, né, que vá lá, sei lá, para pagar as propinas, os rolelô dos caras, enfim. Mas tudo isso é suposição. Porque a gente não tem de uma forma... Até tem algumas coisas, tipo, portal da transparência. Não sei se alguém aqui que já chegou a tá ouvindo, você já chegou a acessar o portal da transparência aí, Giovanni? Nunca acessei, nem sei o que é, na verdade. Sabe por que as pessoas não acessam? Tipo, o portal da transparência, só pra deixar mais claro, é um portal que tem todos os dados de gasto, de várias coisas governamentais. Só que as pessoas não acessam. Por quê? Porque você acessar esse site, é um monte de dados jogado lá. Você não faz ideia para que serve aquilo. Porque eles não te entregam o dado. Por exemplo, se você tem uma planilha lá cheia de dados, a gente vai querer fazer alguma coisa com aquele dado. Então a gente vai analisar, a gente vai filtrar, a gente vai trazer aquilo de uma forma que a gente diria que é consumível pelo usuário. E hoje esses sistemas, nenhum desses sistemas, traz pra gente de forma clara. Por exemplo, tanto por cento está sendo gasto com educação. Daí, beleza, você clicou em educação, você pode ver em quais áreas da educação está sendo gasto. Você clicou em cada área, beleza, em qual local, você conseguiria ir super específico. No mundo ideal, a gente conseguiria ver isso. Tanto uma visão macro, do tipo, onde que está sendo gasto, quais as categorias, e se a gente quiser, a gente poderia chegar no super micro. Foi gasto, sei lá, R$1.000 aqui para combustível do ônibus escolar de tal lugar. No mundo ideal seria isso, a entrega de valor, né? Mostrar para onde está indo o pão. Realmente, tanto é que também não tem nenhum esforço, né, que é, tipo, de marketing, sei lá, né, não sei, pra divulgar isso pra população também, né, não tem um esforço, pelo menos é o que eu vejo, né, não tem um esforço claro de divulgar esses dados pra população. Não tem interesse, né? Não tem interesse, exatamente. E é muito confuso. Eu, assim, colocando no papel de, né, pessoa que vai ali, né, acessar coisas, né, entre aspas, do governo, assim,
eu às vezes me vejo perdido, né? Uhum. Porque a gente não tem ideia, né? Não tem ideia. Ou às vezes a linguagem é difícil, né? Enfim. E como que você acha que em termos de Brasil a gente tá em relação a isso? O que você acha? O que você vê de perspectiva para esse futuro? Porque hoje o que eu enxergo é que assim, cara, não tem nada, sabe? É difícil, não tem, sabe? Mas o que você enxerga quando você fez esse estudo de caso? O que você se deparou com esse cenário do Brasil hoje, de como que a gente Em tá termos de sistemas governamentais, em termos de sistemas governamentais? o que eu enxergo hoje é que realmente é algo muito complexo. Se você for ver, a própria legislação brasileira é extremamente complexa. E isso não é um problema só de Brasil, sabe? Essa questão de legislação. Você vê que essas coisas são escritas para serem difíceis de ler. Não seria. Tipo, tem um porquê. Por que precisa escrever, por exemplo, a legislação brasileira de uma forma complexa, de um modo que poucas pessoas entendem? Sabe? Não seria mais fácil, se é para todo mundo, vamos escrever de uma forma super simples, que todo mundo entenda, mostrando exemplos, sabe? Trazendo. Não tem muito interesse nessa questão de simplificar as coisas. E quando a gente vai em termos de sistemas, eu acredito que isso fica muito mais complexo, e eu acho que é até mais profundo, na verdade, a questão. Por exemplo, esse projeto que eu fiz do imposto de renda, enfim, eu foquei bastante em interface. Mas se a gente for pensar, poxa, será que realmente precisa de uma interface para a gente declarar imposto de renda? Eu até trago, por exemplo, o questionamento que o design em si, ele não é necessariamente algo para criar uma interface. O design é para resolver um problema. Quando a gente pensa em resolver um problema, pode ser, às vezes, melhorar um processo. Imagina nesse caso do imposto de renda. Só para clarificar, caso alguém não saiba, existe a tal da malha fina. O que é a malha fina? A Receita Federal ela tem um monte de dados teus. Não sei de onde que tiram, mas eles têm vários dados teus. E se o que você declarar no imposto de renda não bater muito bem com aqueles dados que eles têm, você vai cair na chamada malha fina. Ou seja, você vai cair ali num limbo da Receita Federal, digamos assim, e eles vão chegar para você e vão falar, amiguinho, aqui a gente tem dados diferentes do que você passou pra gente. Se você tá dizendo, você falar que ganha 5 mil, eles têm lá anotado que você ganha 10 mil, eles vão dizer, você não declarou tudo que você tinha que declarar, tá aqui a sua multinha. Então, um dos questionamentos assim, beleza, se eles têm esses dados para te mandar, sei lá, uma multa na sua casa, por que eles não poderiam diretamente mandar um boleto? Você tem aqui isso daqui de imposto para pagar de acordo com os dados que a gente tem. Será que não seria mais inteligente que a Receita Federal já tivesse uma integração bem certinha com os bancos e com todas as formas de movimentação de dinheiro? Ainda mais hoje com Pix e coisas assim. O dinheiro... Eu entendo que antigamente, com o dinheiro em papel, era algo muito mais difícil de você controlar. Mas hoje em dia, com o dinheiro cada vez mais digital, e é interessante essa digitalização, claro que a gente não pode excluir o dinheiro da rua, até porque tem muitas pessoas mais simples, enfim, que ainda dependem muito do dinheiro físico. Mas com a evolução, a tendência é que esse dinheiro saia de circulação. E se não tiver nem dinheiro... Imagina, não tem dinheiro nenhum em circulação, dinheiro físico. Tudo é digital. A Receita Federal tem acesso a todos esses dados. Todas as transações, tudo que você faz, eles vão saber de alguma forma. Não é muito mais fácil eles só te mandarem um boleto? E daí você só confere, altera se precisar e paga? É muito mais simples, sabe? E eu acho que, em termos de sistema público, normalmente tem uma tendência muito grande de complicar coisas. E o certo seria ter tudo de uma forma digital, mais transparente. E, ao mesmo tempo, beleza, a gente tem que ter acesso aos dados que a Receita Federal tem da gente. Pra gente também poder conferir, pra gente também poder cobrar na outra ponta, sabe? Porque hoje a cobrança vem muito de cima para baixo. Mas os sistemas governamentais sempre cobram o povo, mas o povo tem pouquíssimo poder para poder cobrar os sistemas governamentais. Pelo menos porque o mais complexo é o povo se unir. Às vezes as causas, até, se for pensar, as causas de todo brasileiro são exatamente as mesmas. Todo mundo quer acabar com a pobreza, pelo menos grande parte das pessoas, né? É acabar com a fome, a gente quer uma sociedade mais justa, imposto, uma carga tributária mais justa, e não é, nesse ponto não é nem não pagar imposto, mas, queremos saber, então, para onde está indo o imposto. As causas são as mesmas, mas o difícil é unir o povo para essa cobrança ser
Que daí já tem vários outros. Aí entra um campo que eu prefiro nem entrar, que é o campo político, que daí já é outra treta. Outra discussão. Sim. Mas eu entendo. Eu tava olhando esse case e imaginando, né, o quanto que a gente pode melhorar no setor público como área de design, né? Uhum. O valor que a gente pode agregar. E, assim, uma pessoa que é leiga em design, tipo, sabe que, tipo, ali, às vezes tem uma noção de design, mas vê mais o design como algo... ali um panfleto, um cartão de visita. Como que você explicaria para essa pessoa a diferença do nosso trabalho, por exemplo, em setores, assim, de bastante... Eu diria valor, mas... Valor também, mas... bastante importantes para a sociedade. Eu acredito que nesse caso o melhor é fazer tipo eu fiz, mostrar e trazer da forma, tentar mostrar da forma mais simples possível. Por exemplo, nesse projeto que eu fiz, eu adicionei bastante videozinho, sabe, a pessoinha falando com você e tal. Claro que no projeto eu fakeei os vídeos, né, baixei um monte de vídeo de banco de vídeo, coloquei umas legendas ali, como se a pessoa estivesse falando, e aquilo ali é o meu vídeo, né. Mas na vida real, claro, poderiam ter. E eu acho que tem que ser um trabalho conjunto. Porque esse trabalho de educar pessoas é um trabalho complexo. Não adianta a Maiane sozinha vai educar a população. Impossível. Educar uma pessoa já é difícil. Educar uma população inteira é mais difícil ainda. Então tem que ter eu acredito muito numa questão de uma união muito forte entre pessoas físicas, por exemplo, nós, designers, mídia. A mídia também tem que trazer essa conversa, a mídia trabalha muito bem essa parte de educação, sabe? Quando eu falo mídia, não é só TV, é TV, rádio, YouTube, hoje em dia tem tantas mídias aí, né? E grande parte da população hoje em dia já está em pelo menos alguma rede social também. Então é aproveitar esses meios para a gente educar, e educando a população, é mais fácil de você mostrar, olha, dessa forma aqui funciona legal. E às vezes é tipo você soltar a ideia, sabe? Poxa, isso daqui não tá funcionando. E se a gente fizesse assim? Você vai ver que muita gente, opa, realmente, isso daqui parece interessante. E o design é muitas vezes isso, sabe? É você ter essa conversa e ir lá, falar com o carinha que tá declarando lá, tipo, que tá xingando o sistema. Pô, calma, amigo. Por que você tá xingando? Poxa, e se fosse assim? Sabe? Você começa daí a colher. Você só solta uma dessa e deixa a pessoa falar ali pra ela desabafar. Enfim, eu acho que, como dizem, uma imagem realmente vale mais que 1000 palavras nesse caso. Isso no caso de uma interface, né? Porque é o que eu digo, o design não é somente interface. Pode ser também processos, enfim, outras tretas mais pesadas. Certo. Nossa, muito legal, muito interessante essa abordagem. Eu confesso que eu gostei muito do case. Eu acho que foi uma coisa assim que eu não costumava ver no Medium, né? Essa E ousadia. eu via mais coisas assim, né? Pra coisas mais privadas, né? Iniciativas mais privadas e tal. Algo mais voltado pra isso, pra aprendizagem mesmo do UX. Falando em UX como área, uma pessoa que tá aí querendo ou migrar pro UX ou começar a estudar pra UX, assim, o que você indicaria pra ela? Por onde começar? Sabe que essa é uma pergunta que sempre me fazem. Que é algo que sempre a galera chega, putz, por onde eu começo? Eu gosto de pensar assim, primeiro, tenta entender essa divisão, o que é UI, o que é UX dentro da nossa área. UX sempre, só para deixar claro, a parte de experiência do usuário, como ele interage, UI, a parte, tipo, por exemplo, a interface, e quando eu falo interface não é necessariamente algo visual, pode ser, por exemplo, uma interface de voz, tipo, uma Alexa é uma interface de voz, aquilo ali também é uma interface. Mas, tipo, normalmente, mais comum é, tipo, um site, um aplicativo, enfim, isso que a gente vê como uma interface. E, assim, não se iluda também que o UI é só a telinha bonita, porque se você for estudar sistema de design, você vai chorar depois. Então, não se ilude. Então, assim, primeiro passo, entende bem essa diferença, só para você saber mais ou menos o que você gosta um pouquinho mais. Enfim. E o mais cedo possível, comece a praticar.
eu gosto muito do aprendizado por projeto, sabe? Eu mesma, você pode ver que isso daí é um aprendizado por projeto. Eu fiz esse projeto para aprender também, para questionar, enfim. Inventa um projeto, não pensa em limitação. Tipo, o que você faria se você não tivesse limitação nenhuma? Inventa um projeto. A hora que você falou, beleza, eu tenho esse problema, pensa sempre, que problema que eu preciso resolver? Tipo, nesse caso, foi a questão do imposto de renda. Olha aí na tua bolsa, tem tanto problema, tanta treta que dá pra gente resolver. Sabe, tipo, pensa aí, poxa, será que não seria, sei lá, um sistema de doação de medula mais interessante? Sei lá, sistema de doação de sangue, site da prefeitura, será que não tem nada errado lá no site da prefeitura? Não precisa nem ser um problema de causa social, né? Pode ser qualquer problema que te interesse, acima de tudo. Pensou no problema, pensou no que você quer resolver? Beleza, agora você senta lá e vai estudar UX, vai estudar UI e resolve isso. Não pensa se você sabe ou não. Pensa, vou resolver esse problema. Eu acho que essa abordagem focada em problema, eu acho que é a melhor forma de estudar UI e UX hoje em dia. Porque é impossível você estudar UI e UX vendo curso e não colocar a mão na massa. E se você já tiver um problema para resolver, você pode até resolver, vou resolver os problemas do curso. Mas, o cara ensinou uma técnica lá de UX, de, sei lá, design thinking e research. Beleza, faz o exercício, aplica isso no teu projeto também ao mesmo tempo. Você vai ver que esse aprendizado vai ser muito mais interessante, porque você não está só copiando o que o curso está te falando. Você está criando o teu próprio projeto. Então, e daí, assim, normalmente eu recomendo estuda uma base de UX, estuda uma base de UI também. O basicão lá, grid, tipografia e coisa assim de UI. Parte de UX, sei lá, um design thinking, um processinho ali mais tranquilo para você seguir. E depois, com o tempo, vai fazendo o projeto e vai aprendendo ferramenta e aplicando isso na prática, que não tem muito erro, sabe? Eu até posso fazer meu jabá aqui. Claro. Eu tô programando para lançar, tipo, daqui uns meses, assim, acho que provavelmente lá por julho, agosto, eu vou lançar um curso bem focado em UI e UX, mas assim, focado na resolução de um problema. Tô chamando de um mini curso de UI e UX. E eu vou usar como exemplo nesse curso esse projeto que eu fiz do imposto de renda. E vai ser gratuito no YouTube para quem tiver afim de botar a mão na massa. Vai ter um monte de desafio, um monte de coisa assim, beleza? Então quem quiser, vai acompanhando aí no @xacreative em qualquer canto do mundo. Nossa, eu ia já falar na parte do encerramento para fazer o jabá, mas... já bastante. Já foi. É que tem tudo a ver, né? E que frase de efeito você deixaria pro pessoal que tá ouvindo a gente? Poxa, essa você me pega, né? Eu acho que é muito... Eu gosto de falar muito de propósito, sabe? Pra mim, hoje eu não consigo trabalhar sem pensar em propósito. Posso estar ganhando todo o dinheiro do mundo e pra mim não vai me deixar feliz hoje. Então eu acho que se você for no caminho tipo, de algo que você acredita, algo que você gosta de verdade, esse vai ser sempre um caminho de bem. E se você estiver num caminho de bem, a chance de você conseguir crescer na área, de você conseguir algo legal, é sempre muito mais alta. Eu acho que eu mesmo senti isso na pele, sabe? Eu saí de mercado de agências, em que eu tava atendendo 3 clientes, assim, gigantes, grandes da empresa e tal, sozinha e me ferrando. E chegou um momento que eu cheguei, falei, meu Deus, não dá mais. E eu saí de agência, e eu falei, não, vou tocar sozinha. Deus me abençoe, já tinha lá uns poucos clientes que eu fazia uns freela meio de vez em quando. Eu falei, Deus me abençoe e fui. E eu brinco que nessa época eu assumi sorriso e propósitos. Sorriso porque, cara, eu quero sempre ser a designer que tá lá felizona, porque se eu não estiver feliz, tem algo errado. Aí eu vou ter que rever por que tá errado. E a questão do propósito foi até algo que eu me questionei muito na época, porque eu falei, poxa, beleza, eu vou assumir propósito. O que é propósito pra mim? E é algo muito, claro que é algo muito subjetivo. E hoje em dia eu vejo propósito muito mais sobre o como você faz as coisas do que o que você faz. Porque se a gente pensar, todo mundo for viver de propósito, beleza, vai todo mundo salvar os índios, não sei das quantas, vai todo mundo lá pra África ajudar, não sei. Tá, e ninguém vai produzir roupa, ninguém vai produzir comida, ninguém vai fazer nada do que a gente precisa. Então não dá pra todo mundo viver de propósito, impossível. Mas quando a gente pensa no propósito em como, não importa o que você esteja fazendo. Você pode dar um sorriso para alguém, você pode trazer uma experiência legal, você pode, sei lá, trazer acessibilidade para o seu projeto, você pode pensar em como ele pode incluir mais pessoas. Então,
quando a gente começa a trazer esse propósito como uma parte do nosso trabalho, eu acho que esse é o principal recado que eu posso dar, sabe? Traga o propósito, não importa no que você esteja fazendo, traga o propósito para isso, porque daí tudo vai começar a caminhar de uma forma mais leve. Pelo menos tem funcionado para mim. Eu acho que qualquer coisa que a gente faça sem propósito é uma coisa em vão, né? Uhum. É bem isso, para mim não cabe. Maiane, muito obrigado pela sua participação no nosso episódio. Eu agradeço muito de coração mesmo. Gostaria também aqui de convidar todo mundo a acessar os links que eu vou deixar na bio do podcast, vou deixar no post do Instagram também, para vocês acompanharem o trabalho dessa mulher incrível que, cara, com um projeto assim que eu nunca tinha imaginado. O meu olho para o XY Design, solução de problema, já cresceu muito. Então, primeiramente, agradecer você por ter topado participar do podcast e faça seus momentos finais. Imagina, eu que agradeço aí o espaço. Acho que é sempre importante a gente poder estar compartilhando nesses projetos que a gente está desenvolvendo, enfim. Agradeço muito o convite e espero que cresça muito o podcast ainda, hein? Quero ouvir a galera falando dele. Obrigado. Gente, então, o episódio de hoje é esse. Eu agradeço você que ficou até aqui e acompanhou a gente aqui nesse papo maravilhoso sobre o XY Design e sobre soluções. Convido você a acessar todas as redes sociais e todos os canais aí da nossa convidada, vai estar tudo na descrição, beleza? E fica com a gente aí pros próximos episódios que vem coisa boa por aí. Beleza, gente? Gente, um abraço, um beijo, um cheiro e até o próximo episódio. Valeu!